Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, hoje tá um movimento e um barulhinho bom, né? Mas seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Bem, sextou com Mártir, né? É muito bonito hoje a gente ver essa sexta-feira, que é um dia penitencial, e a gente vê um mártir. Então lembra também que a igreja ela vive do martírio, né? A igreja ela vive do sacrifício, a igreja ela vive da oferta, a igreja ela vive não só da oferta financeira, né? Mas da oferta de pessoas que doam a vida, que gastam a vida, que se ofertam, que se entregam, que se doam. Então isso é a igreja, é essa comunhão das pessoas que ofertam a sua vida para que outros sejam alcançados, como São Maximiliano Maria Kolbe, que ainda no século ali 19, 20, né, quando ele viveu, mas de maneira especial ali no século 20, né, bem contemporâneo de nós, ele deu um testemunho de fé que alcança a cada um de nós. Essa liturgia também por São Maximiliano Maria Kolbe, a gente está na Semana da Família, no mês vocacional também, que é o mês de agosto, e eu quase não falei disso, mas hoje é uma liturgia bem vocacional. Vocacional porque São Maximiliano Maria Kolbe era um sacerdote que deu a vida por uma família. O que aconteceu? Ele era um sacerdote, tinha um apostolado interessante de ter fundado a Milícia da Imaculada, né? Que era um movimento para propagar a devoção mariana. Hoje o povo está agitadíssimo aí. Era um movimento para propagar a devoção mariana. E também ele, naquela perseguição nazista, né, aos judeus, ele acabou sendo preso num campo de concentração, e ali confinado naquele campo de concentração, eles faziam sorteios para o banho, né, que era para levar as pessoas para a câmara de gás. E aí um pai de família foi sorteado, e ele então pediu para ir no lugar desse homem, para salvar a vida desse homem, para que aquele homem não morresse. Então ele deu a vida no lugar daquele homem, daquele pai de família, daquele chefe. Então São Maximiliano Maria Kolbe foi o exemplo de um sacerdote que entregou a sua vida por uma família, pela causa de uma família. Então isso é um testemunho vocacional muito bonito, né? Ele viveu bem a vocação dele sacerdotal e entregou a vida por uma família, por um pai de família, no caso, né? A primeira leitura, ela também é muito vocacional, porque ela fala de uma pessoa, né? De uma mulher, no caso específico, que estava se debatendo no próprio sangue. Quando nasceu não teve ninguém que acolhesse, que a limpasse, como se fosse uma criança que tinha nascido e ficou jogada, não foi cuidada. Deus vai chegar, vai cuidar dessa criança, vai dar vestes, vai lavar, vai cuidar. Quando ela começa a crescer, vai cobrir com um manto para que a nudez não apareça, vai colocar um diadema na cabeça, um brinco no nariz, que é um sinal também de casamento, do desposamento. Separou essa mulher para ser só dele. Então, assim, é um sinal vocacional, que ele nos escolhe para ser inteiramente dele, né? E aí, essa mulher começou a olhar para sua própria beleza, olhar para si mesma e gostar disso, e gostar de atrair outras pessoas. Que é muitas vezes o que acontece na dificuldade do nosso ministério, da nossa vocação, que a gente acha que nós somos os agentes da nossa vocação, que nós bastamos para a nossa vocação, que nós somos a fonte de toda a graça da nossa vocação, e acabamos nos perdendo. E aí essa mulher começa a se prostituir, né, porque ela olha para si mesma, e aí o Senhor diz que está disposto a refazer a aliança com ela, porque Deus tem misericórdia. Então na sua vocação, ainda que você tenha errado, por exemplo, você pode ter não sido uma boa mãe, um bom pai, ter desanimado da sua família, ter desistido da sua vocação religiosa, ter mudado os seus pensamentos, mas o Senhor ainda continua te amando e te aceitando e querendo renovar a aliança com você. Então não há motivos para a gente desistir de Deus, desistir de tudo, entregar os pontos, porque o Senhor, ele quer isso, ele quer renovar essa graça dentro de cada um de nós. Então a sua vocação, ainda que tenham problemas no percurso, como teve aqui, porque essa mulher começou a olhar para ela mesma, começou a olhar para sua beleza e achar que a beleza era tudo, mas a beleza era uma graça que Deus tinha dado, e Deus cuidou daquela beleza, cuidou até para que ela ficasse mais bela. Ela começou a olhar como se a beleza fosse tudo que ela tinha e começou a se prostituir. E muitas vezes nós fazemos isso, aí vamos para mentira, para fofoca, para os julgamentos e para várias outras situações, né? O Evangelho também é bem vocacional, né?
porque vai falar sobre o matrimônio, né? Porque os fariseus vão fazer uma provocação para Jesus, dizendo para ele se é possível se separar da esposa. E aí Jesus vai dizer, olha, Deus uniu, fez de dois um. Homem e mulher, ele os fez e depois disse que iria uni-los e fazer deles uma só carne. Então, se fez uma só carne, não tem como separar. Aquilo que Deus uniu, não há como separar. A não ser que seja uma união ilícita. Ou seja, a não ser que o matrimônio não seja válido. E aí tem várias, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas tem várias características para esse matrimônio não ser válido, né? Quando não tem a reta intenção de ser fiel, quando não tem a reta intenção de ter filhos, quando não tem a reta intenção de viver para sempre com aquela pessoa. Tem gente que casa com a mentalidade de, vamos ver o que dá. Não, tem que casar com a certeza e convicção de querer que seja para sempre. Então essas coisas fazem o matrimônio ser inválido. E nesse caso, a igreja então declara que esse matrimônio nunca existiu. No contexto do evangelho de hoje, as uniões ilegítimas eram dos homens no tempo de Moisés, quando eles estavam no Egito, no tempo do Egito não, quando eles estavam no deserto e começaram a se relacionar com alguns povos, e aí os homens começaram a se casar com esses povos. E para Deus essas uniões eram ilegítimas, porque o judeu tinha que se casar com um judeu. Se o judeu se casasse com uma pessoa que não era judia, isso era considerado uma união ilegítima. Então, ou seja, não tinha a bênção de Deus, não tinha a graça de Deus. Então, sem a graça de Deus, não se forma uma só carne. Então, essas uniões que eram chamadas ilegítimas, de homens que se uniram com mulheres que não eram judias, ou de mulheres que se uniram com homens que não eram judeus, mas na maioria das vezes eram homens que se uniram com mulheres que não eram judias. Essas uniões eram chamadas uniões ilegítimas, então não eram válidas. Então aqui está falando do matrimônio, do sacramento do matrimônio, né, pra gente pensar bem no que a gente vai abraçar, não casar por casar, não casar por impulso, mas pensar porque é uma vocação, é um chamado de Deus, é uma vida, porque vai ser gerado uma só carne e não tem como separar e é para sempre, né? Por mais que a gente queira separar ou tenha alguma dificuldade, é para sempre. Então aquele vínculo vai permanecer. Você tem o direito, até pessoas que saem de casa, ok, mas você continua casada. A partir do momento que você assume outra pessoa, você está em adultério. Então pense bem na decisão que você vai tomar. Discernimento vocacional é muito importante. Acompanhamento vocacional é muito importante para você discernir bem a vocação e tomar uma decisão consciente, né? E no final do evangelho ainda vai falar do celibato, que alguns foram feitos incapazes do casamento. Alguns foram feitos capazes do casamento porque nasceram assim, ou seja, são impotentes, né? Uma pessoa impotente, ela não pode contrair matrimônio, né? Só se a outra parte souber e aceitar, mas de via de regra não pode. Ou foram feitas, não são capazes do casamento porque os homens assim o fizeram, as pessoas que foram decepadas, né? Foram cortadas. E outros ainda incapazes por causa do reino dos céus. Aí é o celibatário. Somos como eu, como qualquer outro celibatário. Que por amor ao reino, pelo amor ao reino e pelo céu, então se decidiu e se fez celibatário. Escolheu entregar toda a sua vida, ofertar a sua sexualidade, toda a sua afetividade, ordenar toda ela para Deus e para o céu. Então, o celibatário é aquele que se chama o beato do céu, né? O feliz do céu. Porque no céu, a gente não vai se entregar à união, a gente não vai se unir a ninguém no céu. No céu, nós vamos, já diz a palavra, que nós vamos ser como os anjos, que não se entregam a homens ou a mulheres, mas vamos viver inteiramente para Deus. Então, o celibatário já vive inteiramente para Deus aqui na Terra. Por isso, o celibatário ele é tido como um sinal escatológico, é um sinal da eternidade. Onde você vê um celibatário, você vê um sinal de eternidade. Como nós vamos viver na eternidade? A gente não vai se entregar a pessoas, porque vamos ser inteiramente para Deus. E o celibatário hoje já vive inteiramente para Deus. Ele consagrou a vida dele, não só porque ele não vai ter relações sexuais, mas aí ele consagra toda a vida, todo o corpo, todo o ser dele para Deus. Ou seja, ser todo de Deus. O celibatário é ser integralmente de Deus no hoje da sua vida. Então, olha que bonito esse evangelho, né, que fala das vocações. O matrimônio, com seu discernimento vocacional, mas ser celibatário também precisa de um discernimento vocacional, porque senão a gente corre o risco de querer ser um celibatário negociado, viver um celibato negociado, né? Eu vivo o celibato só sem ter relações sexuais, mas aí eu tenho relações afetivas desordenadas, eu tenho amizades desordenadas, né? Então, eu não vivo a pureza com o meu corpo. Então,
também tem discernimento vocacional, porque o celibato é muito mais do que não ter relações sexuais, tá? Muito mais do que não se envolver com alguém sexualmente, mas é entregar-se inteiro para Deus, uma vida totalmente ofertada para Deus, tá bom? Então, que Deus ajude também a cada um de nós a viver um bom discernimento vocacional. E você que já é casado, que Deus te ajude também. A gente já quase encerrando essa Semana da Família, né? Hoje, sexta-feira, que Deus também te ajude a retomar o sentido da sua vocação. Assim como Deus espera para refazer a aliança, deixa Ele refazer talvez a aliança da tua vida, do teu matrimônio, da tua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.